presidente Jair Bolsonaro e o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, estiveram mais uma vez juntos nesse segundo turno. O primeiro encontro da dupla havia sido no anúncio do apoio em Brasília. Ambos participaram na manhã desta quarta-feira da inauguração de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada por Valdemiro Santiago, em Belo Horizonte. Santiago recebeu ambos e, em evento do lado de fora da igreja, fez elogios públicos a eles, principalmente à administração do governo, a redução no preço dos combustíveis e a deflação. Romeu Zema fez um breve discurso no qual chamou Bolsonaro de homem de Deus e afirmou que Minas Gerais precisa de Bolsonaro. O presidente também fez uma breve fala e disse que respeita todas as religiões, mas não admite o desgaste dos valores familiares. Pela tarde, o presidente se encontrou com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e juntos visitaram o Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, participando de uma missa. Após 2 anos sem procissões, neste ano ocorreu o retorno do evento em homenagem à Santa, a padroeira do Brasil. Logo em sua chegada à missa, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram aplaudidos e o gesto se repetiu quando ambos foram anunciados pelos bispos católicos que presidiam a cerimônia. Acompanhe. Nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes. Contamos com a presença do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, presente nesta celebração e outras autoridades. Além dessa missa, foram realizadas outras ao longo do dia, com a procissão solene tendo sido iniciada há pouco. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, né? Católico e evangélico. O presidente é católico, mas tem forte apoio entre os evangélicos. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Um grande abraço ao mestre Augusto Nunes e que seja bem-vindo hoje, excepcionalmente, Alexandre Garcia. Olha, um dia depois da CNBB dizerem carta aberta de que faz críticas, né, ao uso de cultos religiosos e de religião para uso político, né, o presidente é aplaudido e vai à Aparecida no dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E a gente vê exatamente isso. A CNBB não faz um veto ao presidente Jair Bolsonaro. E também não defende o ex-presidente Lula. Isso porque os bispos estão divididos. Um lado ali de um grupo de bispos que defende o presidente Jair Bolsonaro e outros que querem o ex-presidente Lula. Esta é a realidade. Então há cobranças de posicionamento mais forte da CNBB para quem não persegue religiosos, não persegue religião e nem interdita templos como na Nicarágua. Mas acontece que por aqui há essa divisão. Mas, na verdade, não há um embate religioso. Isto está sendo criticado artificialmente. O presidente Jair Bolsonaro é evangélico. Aliás, desculpa, é católico. A mulher do presidente Jair Bolsonaro é evangélica. Então, assim, para se ter uma ideia de como a situação é dividida. E o presidente Jair Bolsonaro é bem recebido lá com o bispo Valdomiro, né? Uma igreja que cresce muito no Brasil, cresceu muito no Brasil, mas ele se sente bem entre os evangélicos e ele é católico e é claro que se sente bem também em Aparecida e entre os bispos. Esta é a realidade. Deve continuar assim. E no dia exatamente que o presidente Jair Bolsonaro visita a Igreja Católica, visita também evangélicos. O que está em debate, na verdade, é a religiosidade, é o cristianismo e não exatamente a religião, a igreja que frequenta. Isto é importante, mas não é o mais importante. A Igreja Católica, é claro, perdeu sim uma proximidade muito grande que sempre teve ali com o Palácio do Planalto, com os presidentes da República, perdeu essa proximidade, mas não significa exatamente um afastamento ou veto a religiões. A prova está exatamente na postura do presidente Jair Bolsonaro. É que entre as religiões, a gente vê muito isso em alguns cultos, né, onde participam todas as religiões, há um ponto comum no cristianismo. São as defesas da vida, defesa da família,
defesa do direito à religiosidade, né? Existem divergências entre evangélicos e católicos de culto, de crenças, né? O católico acredita na intercessão, os católicos consideram que imagens não devem ser usadas, mas há um ponto em comum, um amálgama geral, que é exatamente a crença em Deus. E é isso que está no centro do debate e que está na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, aí está comprovado de que não há embate entre evangélicos e católicos, mas sim sobre direitos que as pessoas têm de se expressar religiosamente e frequentar um culto. Você, Diogo Schelp, que nos diz das aparições do presidente Bolsonaro nessa quarta, feriado, dia da Nossa Senhora Aparecida, da Padroeira do Brasil. Boa noite para você, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Fiuza, Ana Paula, Augusto Nunes, e boa noite a todos que nos acompanham. Mais tarde teremos também o Alexandre Garcia, que já apresenta minhas boas-vindas a ele também. Olha, eu, primeiro vendo as imagens, achei curioso que eu e o presidente Jair Bolsonaro escolhemos a mesma cor de camisa, a mesma camisa praticamente para usar nesse dia, né? Uma coincidência. Eu a vejo como absolutamente natural a presença do presidente aí nesse dia importante para os católicos, nessa comemoração importante. O presidente foi à Aparecida já em 2019, foi também em 2021, não foi em 2020 por motivos óbvios, por causa da pandemia, né? Sequer teve essa comemoração dessa forma. Então, eu vejo como natural, ele esteve lá presente, foi a mais de uma missa, né? Numa delas, na Basílica, ele esteve como um fiel, como outro qualquer, um fiel brasileiro, ali prestar seu respeito, a sua homenagem a Nossa Senhora. Ele também não fez nenhum proselitismo político nesse evento, não vi isso acontecendo. Houve críticas essa semana por parte da CNBB e de alguns outros bispos, algo que eles chamam de instrumentalização da religião nessas eleições. E, de fato, há uma instrumentalização da religião. Isso não quer dizer que não se possa falar sobre temas que são caros aos grupos religiosos, né? Falar de questões como a pauta de costumes, que são importantes para os cristãos, são importantes também para outras pessoas de outras religiões. Isso tudo é factível, é bem-vindo, né? O problema é quando se vai para o extremo, né, de demonizar o adversário e de acusar o adversário de ser anticristão ou algo do tipo, ou de ser intolerante com as religiões. Isso tem acontecido e, curiosamente, de maneira interessante, numa entrevista do Dom Odilo Scherer para a Folha, essa semana, ele vê esse tipo de extremismo ocorrendo pelos dois lados da disputa eleitoral. Ele reclama, obviamente, disso, vê isso como algo negativo, e ele comentou também o que poderia ser um foco maior nessas eleições dos candidatos em cima do eleitorado evangélico em vez do eleitorado católico. E sobre isso ele respondeu que poderia ser uma rasteira para os candidatos que fizerem isso, porque os católicos, apesar de serem muito plurais, e é verdade que politicamente os evangélicos também o são, não tem tanta força política, né, no sentido de que não tem tantas lideranças que se destacam e que se colocam politicamente. Não existe, por exemplo, não houve essa estratégia, como há por parte de algumas igrejas evangélicas, de ter uma bancada, por exemplo, que defenda seus interesses na Câmara e no Senado. Então, de fato, a religião é importante na política, ela não deve ser desconsiderada, mas realmente ela ultrapassa o limite quando se vai para uma postura de denunciar o adversário como anticristão, o que obviamente não é verdade, nenhum dos candidatos é anticristão. Agora você, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês no Brasil, boa noite, deixa eu ver, meu microfone está aberto? Tá. Boa noite para todos os meus colegas de bancada, bem-vindo de volta, querido Guilherme Fiuza, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, antes de seguir no meu comentário, eu queria fazer uma pergunta, se até agora, 6h10 da noite no Brasil, se nós temos imagens do católico Geraldo Alckmin em alguma missa, nós recebemos?
Não, e é um fato curioso, inclusive, né, Ana, porque a Alckmin, até quando era governador aqui de São Paulo, era sempre presença frequente, constante nos atos do dia 12 de outubro, né, do dia de Nossa Senhora Aparecida, sempre ia ao Santuário Nacional lá em Aparecida, mas hoje, agora em plena campanha, ele, na condição de vice de Lula, não foi esse ano nas celebrações. Que curioso, né? O católico, quer dizer, auto-intitulado católico, que até agora não falou das políticas de saúde pública que querem ser implementadas aí pelo parceiro dele de chapa, Lula, onde nessas políticas de saúde pública está incluído o aborto. Hoje ele está meio desaparecido, né? Vitor, não é apenas natural o presidente Bolsonaro ir até a Aparecida, visitar igrejas católicas, evangélicas, igrejas cristãs, mas é muito importante, porque dentro do conceito do cenário político, plataforma de governo, medidas sociais, medidas econômicas, medidas culturais, enfim, a discussão, né, os pontos de discussão no debate público, há um ponto muito importante para os cristãos, que é exatamente esse, que até hoje não ouvimos o senhor Geraldo Alckmin se pronunciar sobre ele, que é a fala do ex-presidente e ex-presidiário de que o aborto precisa ser implementado no Brasil como política de saúde pública. Ora, se a mulher, né, abro aspas, se a mulher não quer ter o seu filho, ela que tem o direito de não ter o seu filho. Essa é uma pauta muito preciosa para os cristãos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E já que comentamos sobre a CNBB, a nota da CNBB diz o seguinte, Vitor, eu abro aspas: lamentamos neste momento de campanha eleitoral a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Isso aqui, Vitor, eu como cristã, como católica, apostólica, romana, muito frequentadora do Santuário de Aparecida, sempre que estou no Brasil eu vou lá. Isso aqui é um absurdo, essa nota da CNBB, porque nós estamos falando de assassinato de bebês nos ventres de suas mães. É outro disco arranhado que eu vou falar aqui para sempre, porque cristão defende a vida no ventre de suas mães. Aqui nos Estados Unidos, nós temos agora um presidente católico, Joe Biden, um católico, a líder dos democratas na Câmara, Nancy Pelosi, uma auto-intitulada católica. Porém, o arcebispo de São Francisco, região da Nancy Pelosi, ele disse que nem Nancy Pelosi e nem o presidente Joe Biden vão comungar por lá, exatamente porque eles defendem políticas abortivas como políticas de saúde pública, da saúde da mulher, da saúde da reprodução da mulher. Então, como CNBB, como não trazer a política, colocar a política e religião se nós estamos falando de aborto? É preciso mostrar até para esses padres, na verdade, ativistas disfarçados de padres, né, que nós somos cristãos de verdade e nós não apoiamos principalmente aquele braço dentro da Igreja Católica muito ligado à esquerda no Brasil, infestado pela teologia da libertação. Isso é outro papo aí para outro comentário, mas pesquisem aí a teologia da libertação e sabemos muito bem que dentro da CNBB, que aliás até hoje não falou absolutamente nada sobre aquele lockdown absurdo que aconteceu em Aparecida, que tivemos aqui, entrevistamos o prefeito que chorou aqui ao vivo, todos nós ficamos muito emocionados com o lockdown que causou uma devastação profunda na cidade e na região. A CNBB não se pronunciou lá e agora, quando abre a boca para falar que política e religião não devem se misturar. Como não misturar se nós estamos falando da proteção à vida em 2023?
Agora sim, hora do retorno do nosso Guilherme Fiuza, que já está com a gente aqui depois dessas breves férias, depois de uma breve pausa, está de volta aqui com a gente. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Prazer estar de volta. Boa noite a todos. Nós estamos aí vendo, de fato, uma insistência estranha de todas as instituições que não querem mais a democracia, que torcem o nariz para a manifestação democrática da maioria. O nome disso aí é maioria, né? Esses ajuntamentos gigantescos de gente, né, que nos últimos anos, né, tem ido às ruas, motivado, esclarecido. O nome disso é maioria. Aí vocês não me perguntem o que acontece lá no TSE. Né? Vocês não me perguntem por que o Lula da Silva é o campeão histórico de votos. Eu realmente não sei dizer. Mas isso tudo é maioria. Então, qual é a saída de quem não quer mais democracia, que é a representação da maioria? É implicar com verde e amarelo, é dizer que manifestações em data cívica, como o 7 de setembro, trata-se de onda de ódio, atos antidemocráticos. Aí você ouve as subcelebridades dizendo: nunca mais quero passar um 7 de setembro com medo de sair na rua. É isso, cria-se uma fantasia, cria-se uma história que não existe. Essas pessoas, evidentemente, estão com seus espíritos, né, no subterrâneo. E com a religião, a mesma coisa. Trata-se, né, de um momento de manifestação de fé e parte das pessoas que manifestam a sua fé querem manifestar também a sua fé na democracia, e ela identifica a democracia com um candidato. Aí aparecem essas instituições, né, de um jeito ali. Vocês não têm sutileza nenhuma. CNBB, essa politicagem que vocês fazem, que não tem mais nada a ver com religião, isso não tem sutileza nenhuma, isso é grosseiro. Isso não é só uma afronta à religião e à fé, isso é uma afronta à democracia, que vocês estão usando, né, as suas batinas, vocês estão usando aí a sua credencial religiosa para fazer pequena política, se é que isso é política. Então é isso, não pode o verde e amarelo, não pode 7 de setembro, proíbe a data 7 de setembro, né? Não pode uma manifestação religiosa em que as pessoas estejam interessadas em saudar o presidente, que elas querem, né? Essas pessoas que aparecem, né? Essas que aparecem espontaneamente, que se reúnem aos milhões nas ruas. Isso é o que a gente vê. Agora, do outro lado, o que pode, né, o que ninguém implica, é esta maioria invisível. Essa pode tudo, essa maioria invisível pode tudo. Essa pode desejar morte, pode fazer ameaças, bravatas, né? Mas aí tem aqueles porta-voz, aquele meia dúzia de porta-voz da Frente Ampla, que é o IPEC, é o Datafolha, é uma cantora de funk, é um nerd carente, né? William Bonner, Willio Bonner, que o Lula não deve nada, a justiça. Essa aí é Frente Ampla, que pode tudo, que nada tem problema, né? Que pode entrar de sola na realidade dos fatos, para fingir que há uma urdidura antidemocrática, com a complacência, evidentemente, sempre do TSE e sempre do STF. Então, não há nenhuma polêmica aqui, não há nenhuma controvérsia. A religião está sendo usada, é o mesmo papo furado do verde e amarelo. Né? Quando o verde e amarelo, né, foi usado em atos cívicos, em apoio a um representante que foi eleito legitimamente, eles quiseram até proibir o verde e amarelo. Agora querem proibir também a fé cristã, qualquer outro tipo de fé, se ela estiver ligada ao anseio por democracia. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus parceiros de programa, com um abraço especial para o Guilherme Fiuza, que está de volta. E também minha saudação desde já ao nosso parceiro que vai... O Alexandre Garcia. Alexandre Garcia hoje, né? Então aí pode saudar já, porque já confirmou.
Tá valendo. Então tá bem. E boa noite a vocês que nos acompanham. Precisa avisar aos padres da minha infância que não pode fazer política, porque eu sempre ouvia eles falando aí qual era o candidato que eles apoiavam, sem problema nenhum. Isso aí aconteceu porque o apoiado, no caso aí, pela multidão é o Bolsonaro, eles já sabiam disso. A CNBB só faz política o tempo todo, só se interessa por isso. Desde a teologia da libertação, mencionada pela Ana Paula, só faz política a igreja, essa vertente da igreja. Agora não pode fazer porque é o Bolsonaro, como sempre. Vamos lá. Ninguém disse nada sobre a figura do Frei Beto. O Frei Beto é um frade dominicano que não vai à igreja há séculos, mas nunca abandonou a ordem. Não, ele continua dominicano para todos os efeitos. Com esta fantasia, ele é confessor do Lula. Imagine se ele publicasse as confissões do Lula, se o Lula falasse a verdade para ele, ele publicasse. Ele é padre também, era padre das festas juninas que eram realizadas em julho, na Granja do Torto, quando o Lula era presidente. Ele escreve nas dedicatórias dos livros que ele entrega aos amigos o seguinte: do Frei Beto, em Cristo e em Castro. Que tal? Porque ele foi assessor do governo cubano, que, como sabemos, trata muito bem a Igreja Católica, dominicanos em geral lá, né? Imagina. E ele compara Cristo ao Castro. Esse pode dizer o que quiser e ninguém sequer enxerga de longe um dominicano, ainda não deixou a ordem formalmente, se metendo em política, consultor do presidente da República, além de confessor, porque foi ele que indicou Joaquim Barbosa. Depois o Lula ficou irritado pela má indicação, já que o Joaquim Barbosa acusou a quadrilha do Mensalão do julgamento do Supremo. Então isso aí, repito, só está acontecendo porque há manifestações em favor do Bolsonaro e a CNBB, claro, está com o Lula. Lógico.